Olá, todos, bom dia. Hoje mais uma aula de história, né? Da sala de aceleração A, B e C, oitavo e nono. Sejam todos bem-vindos. Bem, gente, nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a Revolução Industrial. Quem teve esse livro aí, Mosaico, vocês abrem na página 98, 99. Ok? Depois pulam lá para 115, tá certo? Por enquanto nós vamos estar nessa aqui. O que foi, gente, a Revolução Industrial, não é isso? Nós iremos conhecer todo o processo de desenvolvimento das atividades industriais, né? Iremos também conhecer qual foi o primeiro país no mundo a ser industrializado, onde tudo começou o processo de industrialização. Identificar as pessoas envolvidas, não é isso? Então, vamos lá dar início à nossa aula de hoje. O surgimento das primeiras fábricas modernas na Europa, em meados do século XVIII, provocou mudanças tão profundas na organização da sociedade e na vida também das pessoas, né? O que esse processo ficou conhecido como a Revolução Industrial, tá certo? Então, antes da Revolução Industrial, a maior parte dos europeus dedicavam-se a atividades primárias, como a agricultura, o pastoreio, pesca, o extrativismo, em geral voltadas para o seu próprio consumo ou de sua comunidade. Essas pessoas viviam principalmente no campo, numa época em que não havia energia elétrica, meios eficientes de comunicação à distância, transportes rápidos ou mercadorias disponíveis todo o tempo, tá certo? Então, como eu já falei, em meados do século XVIII, surgem na Inglaterra as primeiras fábricas, que logo se torna o sistema predominante da produção de mercadorias no país e no mundo. Mais tarde, a introdução de máquinas e a divisão do trabalho acelera o processo de produção. No geral, o artesanato não sobrevive à concorrência e aos poucos é superado pela maquinofatura. Então, gente, o que foi que aconteceu, né? Os artesãos, a questão do artesanato, ele foi substituído pelas máquinas, né? Maquinofatura, eles faziam os produtos, né? E como eu já falei aqui, o primeiro país, né, foi a Inglaterra, né, que faz parte do Reino Unido, né, na Europa, e lá foi onde tudo começou, né? Nesse contexto surgem duas novas classes sociais também, que as principais foram a prioritária dos meios de produção e a burguesia, né, que era a burguesia, e a classe de vendedores de sua força de trabalho, que era o operariado, né? Os operários. Então surge a burguesia e operariado, a classe operária. Diversos fatores explicam o pioneirismo da Inglaterra na Revolução Industrial. Vamos ver quais foram. A presença da burguesia no parlamento britânico desde o século XVIII, o que garantiu às indústrias um incentivo governamental, né? Até hoje, quem governa lá, né, tem o primeiro-ministro, mas lá o sistema lá é monárquico. Tem uma rainha, não é isso? O acúmulo de capitais, né? A presença da burguesia no parlamento britânico também contribuiu muito. Com o comércio ultramarítimo foram investidos na construção de fábricas e compra de máquinas. O êxodo rural, provocado pelos cercamentos que forneceu mão de obra para a produção fabril, e as jazidas de carvão e ferro, que forneciam às fábricas energia e matéria-prima. Então, lá tinha o que? A mão de obra, só que isso provocou um êxodo rural. As pessoas que moravam na zona rural, de repente, foram morar todas na cidade, né? Foi aquela correria toda. Por quê? Todo o processo de industrialização. Então, tinha as pessoas para trabalhar e teve o apoio do rei, né? Na época, o rainha, e o regime monárquico, né?
tinha jazidas de carvão, né? Muito para movimentar as máquinas e por aí vai. Apesar dos grandes benefícios gerados pela Revolução Industrial, há uma crescente concentração também de renda na mão das classes prioritárias. Como sempre, né? Vamos dar exemplo do nosso país. Você vê um jogador de futebol que não tem nem um nível médio de ensino, né? O ensino fundamental ou ensino médio, ganhando milhões, enquanto tem trabalhadores aí, então, dá exemplo, eu, professor, que ganho um salário bastante, posso dizer assim, pouco, né? Porque pelo que a gente ensina, a gente informa todas as pessoas, juiz, desembargador, delegados, médicos, outros professores, outros profissionais, caminhoneiros, policiais, enfim, todas as profissões, mas nós somos mal remunerados, não é isso? Enquanto o jogador de futebol ganha milhões, sem nem ter estudos, na maioria das vezes. Mas vamos lá. As péssimas condições de trabalho nas fábricas levaram os operários a se unirem para reivindicar seus direitos. O ludismo, o sindicalismo e o cartismo são algumas dessas formas de associação. Então, os operários eles começaram a se organizar, né? E por volta, acho que foi no nesse século XVIII, né? Lá também, ou antes, século XV, se não me engano, XIV, que Napoleão Bonaparte, onde tudo começou, né? Os direitos trabalhistas foi na França, não é isso? Vamos lá. Enquanto socialistas utópicos, marxistas, anarquistas, socialistas cristãos desenvolveram teorias criticando o avanço da sociedade industrial e propondo alternativas a ela, liberais e malthusianos apoiaram-se na nova ordem. Essas correntes de pensamento se enfrentaram ao longo do século XIX e XX, né? Então, a Revolução Industrial, junto com as revoluções líticas do início do século XIX, foram conhecimentos muito marcantes para o mundo contemporâneo. Várias conquistas que os operários do início do século XIX obtiveram, como o salário mínimo, redução de jornada de trabalho, assistente social, aposentadoria e o repouso semanal remunerado, compõem hoje a base da legislação trabalhista de muitos países. Por exemplo, o nosso, né? As pessoas estão em casa sábado e domingo, né? Tem pessoas que fazem hora extra, mas aquelas pessoas que estão em casa continuam recebendo salário, não é isso? E aqueles que vão fazer hora extra vão aumentar mais a sua renda, né? Então, desde essa época, tudo deu início, né? E até hoje, como o nosso país adotou essa legislação trabalhista, tá certo? Aí eu vou e pergunto, gente, tem aluno que me pergunta, professor, o Brasil tem fábrica de automóvel. Eu não concordo. Nós temos montadoras, certo? As fábricas de automobilística tem nos países desenvolvidos. Por exemplo, na Alemanha tem a Volkswagen, né? Tem a Porsche, tem uma série de indústrias automobilísticas. Nos Estados Unidos nem se fala, na Inglaterra, né? Na Itália, que tem a Fiat, tem a Ferrari, a França, que tem a Renault, a Peugeot, né? Na americana tem Chevrolet, tem várias marcas. O Japão tem Toyota, né? A Hyundai já é dos coreanos e por aí vai. Nosso país, gente, eles montam, vem de lá desses países, aí a gente monta aqui, tá certo? Então, é isso. A todos bons estudos, né? Bom desempenho. E eu vou colocar no Google Forms aí a atividade para vocês. E vocês não esqueçam de fazer a devolutiva, que servem para a nota de vocês e o acompanhamento do desempenho de cada um, tá bom? A todos bons estudos e até a próxima aula.